nunca deixe de valorizar o seu quase nada. Tem uma música, a estrofe de uma música, que fala, sabe aquele 1%? Talvez o teu quase nada pode ser esse 1% que muitas vezes você descarta, as pessoas descartam. Boa noite para vocês, boa noite a todos. Gente, hoje de fato é um dia muito especial, né? Um dia maravilhoso, o terceiro dia da nossa maratona de live. Para mim, de fato, é um orgulho imenso poder estar aqui com vocês, saber que vocês estão aqui acompanhando, né, o nosso trabalho. Lembrando que o objetivo aqui é a oportunidade que a gente tem de fazer a diferença na vida das pessoas, né, através da comunicação, do diálogo, e aí a gente vem trazendo uma infinidade de lives aqui para vocês. Quero avisá-los, tá? Mais uma vez, que a nossa agenda continua aberta, tá, gente? Para que você leve as nossas palestras e os nossos treinamentos de desenvolvimento de liderança, palestra motivacional, inteligência emocional, desenvolvimento humano, para que você possa conhecer muito mais o nosso trabalho, né? Porque a gente sempre diz que a gente traz um conteúdo aqui, mas quando nós temos oportunidade de estar aí na sua empresa, aí na sua escola, nós temos oportunidade de aplicar dinâmica, nós fazemos dinâmica de grupo. Então eu quero convidar você a entrar em contato conosco aí pelo meu chat, tá? Você que quer levar essa oportunidade de conhecimento para a tua empresa, você que quer levar essa oportunidade de conhecimento para a tua escola, seja um workshop, uma palestra, ou um treinamento de liderança e desenvolvimento humano, é só você entrar em contato conosco aí pelo chat ou mandar uma mensagem lá no chat da FM Treinamento, que é a organização na qual é responsável por cuidar de toda essa área. Então vamos juntos, porque hoje com certeza a nossa live vai ser uma live incrível. Ô gente, deixa eu contar uma coisa para vocês muito importante e interessante. Eu tenho recebido muitas mensagens maravilhosíssimas de pessoas muito queridas que têm assistido as nossas lives e têm aplicado já. Olha que coisa maravilhosa. Ouve aqui, no dia seguinte já levanta fazendo a aplicação de todo o conhecimento que a gente tem a oportunidade de passar aqui para vocês. Então eu fico muito feliz porque eu recebi uma mensagem agora há pouco de uma pessoa dizendo: nossa, Felipe, que coisa maravilhosa, quanto conhecimento, as pessoas não sabem o que elas estão perdendo por não assistir às suas lives, elas não imaginam o quanto elas estão perdendo de conhecimento. Portanto, eu quero agradecer a você que está aqui comigo, você que está chegando, tá conosco já o meu sobrinho, meu afilhado Rubens, um beijo para você. Quero mandar um abração para a Thaís da Lapidar, um beijo, Thaís. A Lapidar também é uma empresa maravilhosa que cuida e faz gestão de redes sociais. Então você que quiser fazer gestão da tua rede social, a Lapidar está aí à sua disposição. É só você, a Thaís está aqui na live com a gente, é só você entrar aí em contato com a Thaís que ela vai te direcionar, tá bom? Então, tá escrito Thaís com 2i MKT, que é Thaís Marketing, tá, gente? Então, aproveitem e tenha certeza que a Thaís é uma profissional de ponta e vai conseguir dar todo o suporte para você e para a tua organização. No mais, muito obrigado, Ricardo Dias, por estar aqui com a gente. Vamos junto falar sobre um tema bastante interessante, né? Mais um tema, né, gente? Dentro dos temas que nós falamos. Ontem, por exemplo, nós falamos a respeito do tema de que mudança é uma palavra que nem todo mundo abraça, né? Então nós trouxemos aqui algumas características do quão importante é você ter a oportunidade de mudar de mentalidade, mudar de visão, mudar de ambiente, mudar dentro do teu contexto social, mudar de emprego, enfim. No começo, de fato, a gente bem sabe que dá medo, mas qualquer coisa coloca a fralda e vai com medo mesmo. Bom, gente, então vamos lá. Quero agradecer
mais uma vez, 8h07 da noite. Quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui conosco. Vamos dar continuidade aí a essa maratona de live. Lembrando que daqui a uns dias nós teremos outras pessoas que serão convidadas por nós para falar dos mais variados assuntos, tá? Nós traremos a pessoa que é CEO da Lapidar, que vai explicar para vocês o que é essa empresa. Nós teremos também o autor do livro, meu Deus, me sumiu o nome, lembrei. O autor do livro As Várias Versões de Nós estará aqui com a gente. Fora a galera de inclusão social, desenvolvimento humano, aqui nós teremos a oportunidade de falar a respeito de várias coisas. E vamos então aproveitar esse momento maravilhoso e entrar no tema da live de hoje, que é: nunca deixe de valorizar o seu quase nada. Tem uma música, a estrofe de uma música, que fala: sabe aquele 1%? Talvez o teu quase nada pode ser esse 1% que muitas vezes você descarta, as pessoas descartam. Eu gosto muito de falar sobre o quase nada, porque tem uma metáfora muito interessante. Eu, particularmente, tá, sou uma pessoa religiosa, então dentro da minha fé tem um texto que fala que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, isso é o suficiente para você fazer com que as coisas se movimentem. Só que nós estamos aqui não falando de religião, mas eu estou trazendo essa metáfora para vocês entenderem o quanto isso é riquíssimo e o quanto isso é valioso. Então, eu fui pesquisar, né, gente? Como vocês sabem, todas as vezes que eu trago aqui, qualquer que seja o conteúdo para vocês, eu preciso ter uma base filosófica, eu preciso ter uma base estudantil, eu preciso ter uma base científica que vai fazer com que eu consiga trazer, né, dar pujança para aquilo que eu vou trazer e mais do que isso, conseguir validar aquilo que eu estou dizendo. Não é algo que eu criptografei, que veio do além para que eu traga aqui para vocês. Então, nunca deixe de valorizar o seu quase nada. Eu fui pesquisar no dicionário o que significa quase nada. E olha o que o dicionário diz. Quase nada é uma expressão que significa algo que tem um valor muito baixo ou quase imperceptível. Pode ser algo que tem pouca influência em um determinado contexto, ou possa ser despercebido, ou passa, melhor dizendo, despercebido na maioria das situações. E aí, eu quero começar perguntando para você o seguinte: quantas vezes, né, a gente deixa de valorizar o nosso quase nada? Às vezes acontece, eu acredito que muito que corriqueiramente, na vida das pessoas, por exemplo, quando você vai fazer alguma coisa, você, muitas das vezes, quando você vai fazer e seja algo que não é do teu conhecimento com muita profundidade, a primeira coisa que nós pensamos é: e se der errado, né? E aí o quase nada tem tudo a ver com isso, porque muitas das vezes a gente tende, tá? É uma tendência da humanidade, é uma tendência das pessoas, muitas vezes nem tentar fazer aquilo que talvez ela não tenha conhecimento de uma forma muito aprofundada a respeito do assunto. Mas hoje nós temos a oportunidade, por exemplo, de ter as mídias, né, as redes sociais ao nosso favor. A gente tem um canal como, por exemplo, de pesquisa, que é o Google, ou temos o YouTube, que ele nos dá todo esse suporte se porventura nós estamos ou temos o objetivo de fazer algo, né? Nós temos essas plataformas que conseguem nos dar de alguma forma o respaldo de alguém que já fez ou já teve aquela iniciativa e que testou, e muitas das vezes essa iniciativa pode dar ou não certo. É natural que as pessoas, tá? Isso é do ser humano. O ser humano, todas as vezes que ele vai fazer uma escolha ou vai fazer qualquer coisa que ele tem conhecimento ou que ele não tem, naturalmente a gente entra numa zona de risco, que é o que chama a inteligência emocional, que é a zona de insegurança, né? Quando nós vamos fazer para nós, a primeira coisa que nós
tomamos consciência não, tá tudo bem, eu estou fazendo para mim, se isso não der certo, eu vou tentar de uma outra forma e o que acontecer, aconteceu. Mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, talvez, e talvez não, na realidade é certo, que todas as vezes que nós tenhamos a oportunidade ou a iniciativa de fazer algo, a primeira coisa que nós precisamos fazer é acreditar. E acreditar faz com que você aumente a chance e as possibilidades de ter diversas oportunidades. Ou seja, eu trouxe ontem uma fala bastante interessante na live sobre mudança, porque existem 3 coisas que a humanidade tem muito medo. Primeira coisa que a humanidade tem muito medo é medo da morte, depois medo de barata e por último, por terceiro, o medo de errar. Só que, gente, para pensar comigo, todas as vezes que qualquer ser humano naturalmente vai fazer alguma coisa, se intencionalmente ele pensa que aquilo vai dar errado, o melhor a se fazer é não fazer. E é claro, isso não significa que você não vai deixar de correr qualquer tipo de risco. É claro que a gente precisa, colocar no nosso pesômetro o quanto eu não fazer uma coisa ou não tomar iniciativa em detrimento daquilo que eu vou fazer, quais consequências isso me trará. E às vezes a gente tem essa coisa de não acreditar no nosso sexto sentido. Sabe, quando você pensa ou intencionalmente você vai fazer alguma coisa e você consegue perceber que tudo que está ao teu entorno, tudo aquilo que está à sua volta, culmina, ou seja, vai de encontro para que aquele algo não aconteça. A primeira coisa que nós pensamos quando nós temos um start do nosso sexto sentido é: eu preciso observar o que isso está me sinalizando, o que isso está querendo dizer. Porque existem 2 formas de você correr o risco. Você pode fazer o que você pretende fazer e ter o risco, e diante desse risco dar certo, ou você pode ter a mesma ação e a resposta não ser decorrente daquilo que você esperava. Só que entre correr o risco e não correr, tem uma frase muito interessante que eu sempre falo. Se você tem a oportunidade de correr o risco de fazer aquilo que é melhor para você, e aí é claro, eu preciso pensar que aquilo que é melhor para mim, muitas vezes vai de fato resvalar nas pessoas que estão ao meu entorno. Como por exemplo, vamos falar de um aspecto profissional. Às vezes você está numa área e você não tinha aptidão para aquela área, mas você tinha quase ou tinha uma força de vontade de desenvolver tais características e habilidades para desenvolver aquilo que você foi designado. Naturalmente, quando você tem essa iniciativa, eu digo que é o sinal de que você quer efetuar aquilo que você se predispôs, naturalmente, dentro do processo, você pode adquirir esse aprendizado. Mas a gente bem sabe, que para que você tenha esse aprendizado, primeiro de tudo, você precisa querer. Essa escolha, como eu sempre digo, ela precisa ser de dentro para fora. Muitas das vezes, quando nós vamos conhecer alguém ou estamos paquerando alguém, naturalmente você vai perguntar para a pessoa, ou durante o teu processo relacional com ela, você vai fazer perguntas que vai fazer com que ela traga para você sempre, gente, na maioria dos casos, as características positivas, porque é como se fosse uma venda. Quando você vai vender um produto, você não vai falar da nocividade que esse produto tem, é fato. Mas quando você vai vender um produto, você vai falar a respeito dos benefícios que isso vai te trazer. Quando você vai, por exemplo, num processo seletivo, aí a pessoa pergunta para você assim: ô Andréia, quais são as suas qualidades?
Ô, Aldense, quais são as suas qualidades? Ô, Klebezinho, quais são suas qualidades? E naturalmente, a partir daí, você começa a dizer, olha, eu sou uma pessoa proativa, eu tenho facilidade de trabalhar em grupo, eu sou uma pessoa desenvolta no aspecto de desenvolvimento de liderança, eu venho de uma empresa onde lá eu entrei, por exemplo, como consultor e saí de lá como analista de processos, e a partir daí você vai fazendo o quê? Você vai montando um quebra-cabeça para que a pessoa, de uma forma expandida, consiga ter a percepção de que você tem habilidade dentro das áreas que ela busca. O que significa isso? Eu estou vendendo o meu peixe, eu estou naturalmente vendendo a ideia de quem eu sou. E a partir daí, você faz o quê? Você constrói na cognição dela uma pessoa. E ela vai literalmente conversar com as demais pessoas e vai dizer, olha, dentre todos os candidatos que nós tivemos a oportunidade de dialogar, eu tive a percepção de que a professora Pri, por exemplo, é a pessoa que está mais qualificada neste momento para assumir essa posição. E olha que coisa interessante, né? Nós vendemos uma ideia. Então, o que eu quero dizer para vocês? Nunca deixe de valorizar aquele 1% que você tem de pensar em fazer alguma coisa que pode mudar a tua vida, mudar o teu relacionamento, mudar a tua trajetória, mudar a tua história, fazer com que você, por exemplo, às vezes, eu estava falando isso na live de ontem, e é algo muito interessante porque eu fui dormir 5 horas da manhã de hoje pensando muito a respeito disso. Eu estou escrevendo um livro. E esse livro é um livro absolutamente fantástico. É um livro onde vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho da minha história de vida, que já conta no Sonho de Ser Mais Todo Jovem Uma Estrela, mas é um livro que vai falar a respeito da minha história de uma forma muito mais aprofundada. Eu ia falar o título, já ia soltar o título do livro aqui, e naturalmente esse livro ele vai falar sobre vida e vai falar sobre carreira. Então, sobre vida eu vou contar para vocês um pouquinho, né, da minha história de vida, vou contar um pouquinho da minha trajetória enquanto alguém que foi formado em instituições não governamentais, mas que foi de fato galgando oportunidades, foi buscando dentro desse ramo de network, de interatividade, foi buscando pessoas e se conectando com pessoas que tinham duas habilidades muito fortes e latentes. Primeiro de tudo, uma vez que eu venho de uma organização social, naturalmente o que sempre é trazido para nós é você precisa passar para o outro lado da ponte, conhecer o mundo corporativo, e depois de conhecer o mundo corporativo, qual é a tua missão? Pegar todo esse mise en place, né, tudo aquilo que foi te servido de conhecimento, e levar para dentro da tua comunidade, do teu núcleo, do teu grupo, da onde você saiu, para que a vida de mais pessoas sejam mudadas. Então a primeira característica das pessoas que eu tive a oportunidade de me conectar eram pessoas que muitas das vezes tinham e têm um poder aquisitivo muito pujante, mas que na tua veia ou dentro do teu coração pulsa algo muito latente a respeito da solidariedade, de fazer a diferença na vida das pessoas, de saber que aquele capital, e aí eu não estou falando só de capital dinheiro, o dinheiro é super importante, mas quando você tem a oportunidade de se conectar com pessoas que têm um capital intelectual, isso, gente, vale muito mais do que dinheiro. Por quê? Talvez a pessoa tenha dinheiro e naquele momento da tua necessidade, aquele dinheiro vai servir de grande valia. Mas e quando o dinheiro acabar? Como que vai ficar? O capital intelectual é diferente. Quando você tem a oportunidade de disseminar conhecimento ou de adquirir novos níveis de conhecimento, isso pode fazer com que você rompa barreiras que são intransponíveis. Faz com que você esteja em lugares, por exemplo, que você jamais imaginaria estar. Eu, por exemplo, quando que
eu pensei que eu almoçaria com vários secretários de várias esferas governamentais. Quando que eu pensei que eu sentaria em mesas com presidentes de organizações? E a partir daí, o que você vai fazendo? Você vai construindo uma rede, um trabalho de rede, de networking. Você vai trazendo para perto de você pessoas que naturalmente têm o mesmo espírito de responsabilidade social, que eu digo o seguinte, gente, eu me atrevo a dizer que quando eu me tornei professor, e eu fico muito feliz por isso, que às vezes a pessoa olha para um jovem que está, né, em situação de vulnerabilidade social, e ela olha, as pessoas olham para aquele jovem estando simplesmente ali na margem social, alguém que vai dar errado. E quando a gente vem na contramão de tudo isso, com uma responsabilidade social, com a vontade de fazer a diferença que foi feita na nossa vida e reverberar isso para o mundo, as coisas se tornam muito mais palatáveis e muito mais gostosas. A vida da gente se torna muito melhor. Resultado disso, case disso, são os meus alunos que tiveram aula comigo no Instituto Ser Mais, são os meus alunos que tiveram aula comigo no Movimento Jovens do Brasil, que eu tive a oportunidade de ministrar aula, são os meus alunos que tiveram a oportunidade de ter aula comigo no Céu Caminho do Mar, lá em Americanópolis, são os meus alunos que se conectam comigo através da minha empresa, FM Treinamento, e através de outras empresas também, que eu tive a oportunidade de prestar serviço, como o Instituto Brasileiro de Coaching e tantas outras empresas, Team Brasil, Nextel Brasil e tantas outras organizações. Só que tudo isso, gente, não começou do nada. Dentro do meu coração, na verdade, tinha algo que era quase. Então, muitas das vezes, eu estava em volta de pessoas que viviam sempre no quase. Ah, será que vai dar certo? Ah, será que você vai conseguir? Ah, será que você vai chegar? Ah, será que isso é para você? Ah, será que você tem essa chance? E aí, eu tive a oportunidade de encontrar alguém que disse, tira o será e coloca vai dar certo. Você sabe, a cabeça da gente tem algo que é muito interessante, e para nós, para eu que sou estudante de neurociência, de inteligências e dos vários tipos de inteligência, existe uma coisa muito interessante, existe a frase de um estudioso que ele diz o seguinte, todas as vezes, Bert Helling e tantos outros, ele dizia assim, todas as vezes que você toma um novo nível de consciência, naturalmente o teu cérebro ele faz o quê? Ele entra em expansão, ele expande e nunca mais ele vai voltar ao seu tamanho normal. E o que ele estava querendo dizer com isso? Vai querer perguntar o seguinte, Felipe, então quer dizer que a minha cabeça vai crescer quando eu adquiro um novo nível de conhecimento? Não, gente. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que todas as vezes que você tem a oportunidade de se conectar com um novo nível de conhecimento, naturalmente a tua cognição, a tua psique, o teu corpo ele faz a leitura desse aprendizado e a tua mente nunca mais vai pensar da mesma forma que você pensava. Ou seja, se você tinha um pensamento condicionado de que tudo ia dar errado, naturalmente tem uma frase muito interessante que contextualiza isso que eu estou trazendo para você, de Henry Ford. Henry Ford foi um cara fantástico, um cara estudiosíssimo, um cara que revolucionou a sua geração, porque ele disse o seguinte, se você disser que você pode, ou você disser que você não pode, nas duas hipóteses você está certo. O que ele quis dizer com isso, Felipe? Destrincha pra gente. Se você disser que você vai conseguir e você passar a valorizar e acreditar que você vai conseguir, o fato de você acreditar nisso vai dar certo. Mas se você disser, eu não vou nem tentar porque eu não vou conseguir, eu não vou nem conseguir chegar no lugar, isso não é para mim, de forma alguma isso nunca se passou pela minha cabeça. E aí o que acontece é, quando você condiciona a tua mente a não tentar, naturalmente você abre várias janelas da tua cabeça e tudo que você concentra, que você pensa, que você canaliza nessa frequência de não,
você não vai conseguir realmente. Então quer dizer, se você entra na frequência do não, você não vai ter um relacionamento, você não vai ter um emprego legal, você não vai ter uma vida legal, você não vai ter uma família legal, você não vai ter próximo de você pessoas legais, você não vai se conectar com lugares que talvez poderia ser um divisor de águas para a tua vida, para o teu relacionamento, para a tua carreira, para a tua mudança de mentalidade, para que você consiga requisitos financeiros para você sair da onde você está e mudar de estágio, mudar de lugar, mudar de ambiente, mudar de pessoas. Então, se você disser que você pode ou você disser que você não pode, nas duas questões você está certo. E aí eu quero convidar você a colocar na tua balança mental o que mais você tem valorizado. O não consigo ou o eu acredito que vai dar certo? Se você olhar para a tua vida hoje, você mais conseguiu adquirir coisas ou você está muito distante daquilo que você busca adquirir? Se você falar para mim assim, professor Felipe, eu parei aqui, comecei a pensar e eu consegui compreender que eu estou numa frequência mais negativa do que positiva. E quais são as características dessa frequência? Desânimo, você está desacreditado de você mesmo, você está desacreditado das pessoas que estão à tua volta, você está desacreditado do teu trabalho. Por que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar porque eu preciso de dinheiro para pagar o aluguel. Eu vou trabalhar porque eu preciso de dinheiro para comprar roupa. Eu vou trabalhar porque eu preciso de dinheiro para bancar os luxos dos meus gatos, por exemplo, que seja. O que eu preciso pensar? Que eu estou numa frequência e em um momento em que qualquer coisa que vier até mim, eu vou ser uma pessoa displicente. Então eu não vou estar aberto para o novo, eu não vou estar aberto para uma nova possibilidade, eu não vou me abrir para uma nova chance. Por quê? Porque eu estou em descrédito, eu estou com uma crença limitante negativa. E a partir daí, você precisa pensar quais são, as habilidades que eu preciso desenvolver para valorizar o meu quase nada. Porque talvez o seu quase nada hoje seja 0,5%, tá tudo bem. Isso é quase nada, não é nada. E tem uma frase que eu separei para ler para vocês, que é o seguinte: quase nada é melhor do que nada. Então, se você parar para pensar e fizer uma conta muito simples, se nós formos contar que um mês tem 30 dias, e se nós formos melhores um dia, 1% ao dia, nós vamos conseguir saber e entender que em 3 meses e 10 dias, nós literalmente estaremos 100%. É uma conta muito básica. Por quê? Se eu sei que um mês tem 30 dias, eu consigo compreender que 3 meses, meu lado economista, eu consigo compreender que 3 meses tem 90 dias. Então são 3 meses e 10 dias. Então são 3 meses completos e 10 dias do mês subsequente. Ou, se a conta for fracionada, você vai saber que 100 dias, é o suficiente para que você mude 100% da tua mentalidade. É claro que, como eu falei nas lives anteriores, a primeira live eu falei sobre decisão, a segunda live eu falei sobre mudança, e aí eu quero fazer um paralelo entre essas duas coisas, sobre decisão e mudança. A gente sabe que mudar nos tira da zona de conforto, nos coloca muitas vezes em algo desconfortável. E tomar uma decisão em algum momento também vai nos colocar em uma situação desconfortável. Por quê? Se você decide mudar, naturalmente você consegue compreender
que a tua busca, a tua entrega, a tua força de vontade por mudança pode não te trazer um grande resultado, mas lembra, tem uma questão muito interessante que eu sempre assistindo a TV de madrugada, passava o comercial do Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Então a mudança é mais ou menos isso. São pequenas mudanças que vão levar você a um outro nível, a um outro patamar. Felipe, professor Felipe, significa que eu não posso fazer grandes mudanças? Claro que pode. Toda escolher é uma escolha e não escolher também é uma escolha. Lembra do que eu falei? Mudança e decisão. Ou você muda porque você decidiu mudar, ou você muda porque alguma situação está te obrigando a mudar. Decisão, ou você decide mudar, ou alguém vai decidir que você se mantenha ou não no mesmo lugar. Então as duas coisas, elas se completam. Por que que elas se completam? Porque para você mudar, você precisa decidir. E para você decidir, você precisa de fato querer mudar. Então eu quero trazer para você que quase nada é 1% de melhoria a cada dia. É uma escolha que você faz diária. Você sabe que quando eu era pequeno, eu gostava muito, quem mora lá em Americanópolis, na zona sul de São Paulo, sabe bem que tem a igrejinha São José. Ô gente, e muitas das coisas que eu aprendi hoje, de histórias que eu tenho a oportunidade de contar, é que quando eu tinha 6 para 7, 8 anos, eu gostava muito de ir para a igrejinha, só que eu não ia para a missa. Eu ficava ali naquele primeiro momento na missa, mas quando dava certo horário, eu ia para a reunião de Alcoólicos Anônimos. Olha que coisa interessante. E na reunião de Alcoólicos Anônimos, eu ouvia muitas histórias. E as pessoas diziam assim, olha, hoje eu escolho estar aqui porque eu decidi evitar o primeiro gole, só por hoje. Então, o que acontece? Essa questão do só por hoje se tornou uma filosofia. E aí, todas as vezes, né, que tem essas reuniões, que as pessoas vão compartilhar naquele ambiente as suas histórias por terem algum tipo de compulsividade ou por ter estado em algum momento em situação de dependência, naturalmente a pessoa ela vai dizer ali naquele momento, eu estou aqui mais um dia nessa reunião fazendo essa escolha e eu estou liberto, estou livre só por hoje. Então o que eu quero dizer com o que eu estou dizendo? Por que eu estou trazendo essa retórica, essa história? Porque a mudança na vida da gente também pode ser só por hoje. Escolhe mudar um pouquinho a cada dia e você vai tendo a percepção que à medida que você vai mudando, você não vai virando só as chaves da sua vida. Você não vai mudar somente a sua história. Naturalmente, os pequenos ajustes que você vai fazendo na sua engrenagem chamada vida vai, de fato, alterar a realidade mental, cognitiva e até atitudinal de outras pessoas. E aí, eu quero fazer um convite para você. Que tal você escolher mudar? Que tal você escolher ter uma mentalidade diferente? Que tal você não deixar nunca de acreditar no teu quase nada? Às vezes essa ideia que você fala, pô, isso aqui é coisa da minha cabeça, é uma ideia que não faz sentido nenhum. Não faz sentido para quem? Você sabe que eu gosto muito de ler, quem me conhece sabe, eu estudo o tempo todo. Inclusive era 5 horas da manhã de hoje, eu estava estudando, terminei de escrever 2 capítulos do livro, estudei com a Tati, enfim. E depois eu fui me aprofundar em preparar um conteúdo para trazer aqui para as lives. E uma das coisas mais interessantes que eu vi é algo que me chamou bastante atenção, que diz o seguinte: todo mundo, né, todas as pessoas falam, dizem na verdade
que querem viver num mundo melhor, mas elas não têm a iniciativa de fazer um mundo melhor primeiro para si. Ou seja, todas as pessoas, se você perguntar o que seria um mundo melhor para você? O que seria um mundo ideal para você? Todo mundo vai mostrar ou vai falar o mundo que idealiza. E muitas das vezes a gente quer entrar onde? A gente quer entrar no mundo da Alice. A gente quer estar no País das Maravilhas. Só que ir para o País das Maravilhas, a gente vai perceber, porque o desenho conta para nós, que o mundo maravilhoso que era desenhado na mentalidade dela era só na mente dela, porque a vida real era algo completamente diferente. Isso não significa que nós não tenhamos a oportunidade de fazer desse mundo, desse ambiente, da sociedade, do contexto social em que nós estamos inseridos, um mundo melhor. Eu, por exemplo, fui criado num lugar onde as pessoas, a perspectiva de vida das pessoas era de 20 anos, 21, 22, 23. Se passasse disso, a pessoa falava, bom, isso aqui já é algo acima da média. Por quê? O índice de violência era um índice muito grande. Só que o que eu quero trazer para você? Eu quero que você tome consciência de que você não é o contexto social do qual você vive. Ou seja, eu falei ontem na live e eu repito no dia de hoje. Muitas das vezes a gente se conecta com a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, Gabriela. Não! Isso é mentalidade de pessoas medíocres. Isso é mentalidade de pessoas que não têm uma visão de futuro. Ou seja, como diz a música do Mano Brown, você precisa compreender o que tem da ponte para lá. Tem outra vida, ter outra mentalidade. Você tem a oportunidade de se conectar com pessoas que estão buscando evolução, que estão buscando conhecimento. Às vezes as pessoas me convidam, e olha que coisa interessante, eu fico muito feliz porque eu recebo esses convites. Mas lembra do que eu falo sempre? Para cada escolha existe uma consequência. As pessoas falam assim para mim, pô Felipe, você precisa vir para a festa, a gente tem que conversar e tal. E muitas das vezes, nesses períodos em que as pessoas me convidam, eu preciso participar de treinamentos, que é afiar o meu machado, né? Buscar conhecimento para que eu consiga trazer para a minha organização e naturalmente ter a oportunidade de disseminar para os meus alunos e levar para mais pessoas. Isso não significa, gente, que eu não vá para a festa, que eu não celebre, que eu não comemoro. Só que, lembra do que eu falei? Para cada escolha existe uma consequência. Então, peraí, eu sei que se naquele momento aquela é a única chance que eu tenho de me conectar com aquele conteúdo e com aquele nível de conhecimento, e eu tenho uma festa, é natural que eu, por ser professor, eu vou optar, não que a festa não seja importante, eu vou optar por algo que não vai só mudar a minha vida, mas vai impactar a vida de pessoas. Ou seja, muitas das vezes nós somos colocados em situações em que nós temos que fazer algumas escolhas difíceis. Ou seja, entre buscar um novo nível de conhecimento e jantar com os meus melhores amigos, parte de mim fala para mim, vai lá, vai para social, vai jantar com seus melhores amigos, vai compartilhar, vai ficar com eles. Mas parte de mim fala, pera, você tem uma causa, você tem um propósito, você tem uma missão. E aí o que acontece, gente, deixa eu falar uma coisa para você. A causa, a missão, ela acaba sendo até maior do que as minhas próprias vontades. Porque eu sei que naquele momento haverá um impacto, claro que haverá um impacto, porque eu amo estar com os meus amigos, mas vai ter um impacto muito maior quando eu entendo que a causa a qual eu estou direcionando, quando eu entendo que as pessoas nas quais eu vou me conectar são pessoas que merecem e que vão ter as suas vidas mudadas através de uma nova percepção, de uma nova tomada de consciência, de um novo nível de conhecimento. E aí, é claro, tem um trecho bíblico muito interessante que diz: há um tempo determinado para todas as coisas.
Então, no tempo determinado, eu vou conseguir desfrutar melhor de um jantar com os meus amigos. Mas, nesse tempo, nesse período, é um período que eu escolho estar recluso, né? Para as coisas que são importantes para mim, mas que elas podem, de alguma forma, esperar algum tempo, para que eu consiga me habilitar e ter mais habilidades em desenvolver conhecimentos que eu consiga disseminar de uma forma expandida para as pessoas. Então, nunca deixe de valorizar o seu quase nada. Nunca deixe de valorizar o teu sexto sentido. Nunca deixe de observar que tudo que tiver que vir a você, no tempo determinado vai chegar. Mas o que a gente não pode é simplesmente anular os sinais que nós estamos recebendo. E aí, olha que coisa interessante, diante disso que eu estou trazendo para vocês. A chance de acreditar é a possibilidade de agir com a certeza de que o melhor está ao seu alcance. O que significa isso? Significa que quando você olha e acredita verdadeiramente que aquilo vai acontecer e que a tua decisão, que a tua escolha é acreditar naquela chance ou naquele quase nada, de fato é mais do que o suficiente para que você alcance aquilo que você almeja. Ou seja, a chance de acreditar é a possibilidade de agir com a certeza. Ou seja, eu não posso só idealizar na minha mente. Imagine vocês, imagine eu. Hoje eu sou um empresário. Eu tenho uma empresa de treinamento e desenvolvimento humano, desenvolvimento de liderança, programação neurolinguística e afins. Imagine se eu não acreditasse no meu processo, se eu não acreditasse no meu projeto, se eu não acreditasse naquilo que eu projetei. Naturalmente eu não teria conquistado nem 1/3 do que eu conquistei hoje. Só que eu quero salvaguardar uma coisa. Tudo que eu conquistei hoje tem tudo a ver, primeiro, com Deus, que é a minha espiritualidade, aquilo que eu acredito piamente, que busco direcionamento de Deus para as minhas escolhas e para as decisões que eu vou tomar. E eu quero dizer que não é sobre religião, mas transforme as minhas palavras de forma que faça sentido para você, dentro da tua fé, daquilo que você acredita. E a partir daí, o que acontece? É oração e ação. Não adianta eu só orar e esperar vir do céu ou do além. Eu preciso agir. Eu preciso fazer escolhas. Eu preciso tomar decisões. Eu preciso me conectar com pessoas que estão em busca do mesmo propósito que eu. Que estão em busca do mesmo objetivo que eu. Ou seja, quando uma pessoa fala assim, por que fulano de tal está crescendo e outras pessoas não estão crescendo? Porque naturalmente, aquela pessoa que está crescendo está fazendo coisas e tomando decisões e tendo mudanças de mentalidade, tendo atitudes que você sabe que você precisa ter, que você sabe que você precisa tomar, mas porque você está numa zona de conforto, porque está tudo bacana, beleza, legal para você como tá, e você não quer tomar atitude, não quer ter iniciativa. Então, o que acontece é, não adianta você querer mudança se você fizer escolhas iguais às que você está fazendo. Vou repetir, não adianta você querer ter uma vida diferente se você faz as mesmas escolhas. Não adianta você querer dizer para mim ou mentir para você mesmo, dizendo que você avançou em mentalidade, se você não estiver buscando uma rede ou pessoas que estejam indo de encontro ao mesmo objetivo que você. Por exemplo, eu trabalhei na maior instituição de inteligência emocional e desenvolvimento humano do Brasil e agora está se tornando do mundo, do Instituto Brasileiro de Coaching. Trabalhei com José Roberto Marques, que foi o meu mentor. Foi o cara que me ensinou e me ensina até hoje muitas das coisas que eu sei. Ou seja,
O Zé, para mim, é uma fonte inesgotável, porque quando a gente pensa que o limite de conhecimento do cara acabou, a mentalidade dele vai muito além, está muito à frente do tempo dele. Ou seja, ele é para mim uma referência. Bert Helling foi para a época dele uma referência e continua sendo para mim uma referência. Philip Kotler foi uma referência no tempo dele, e quando eu tive a oportunidade de cursar uma universidade, que fui estudar comunicação, Philip Kotler continua sendo para mim uma referência. Dale Carnegie, que é o autor do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele continua sendo para mim uma referência. Napoleão Hill, que fala sobre o livro Quem Pensa Enriquece, foi para a época dele alguém que marcou a geração, mas continua marcando a minha geração, porque é um cara que também para mim é referência. Ou seja, tudo que eu trago de conhecimento para vocês não é coisa da minha cabeça. São de pessoas, de homens e mulheres que têm propriedade intelectual e que literalmente tiveram a chance e a oportunidade de serem pessoas honorários, cidadãos honorários, e que deixou para nós esse conhecimento. Quando eu falo sobre Carolina Maria de Jesus, por exemplo, que é autora do livro Quarto de Despejo, foi um livro que virou a minha mentalidade, porque era uma mulher que morava dentro de uma comunidade, que morava dentro de um barraco, mas que escrevia, sabe no quê? Em reciclagem. Ela escrevia nos papelões que ela encontrava. Então, pera, o que eu quero dizer com o que eu estou dizendo? Eu quero convidar você a compreender que é possível você mudar a tua mentalidade com o que você tem hoje. E aí talvez você fale, Felipe, eu não tenho grandes coisas, eu não tenho um império, eu não tenho um iPhone da Apple, não tem problema se você começar com um Motorola, não tem problema se você começar com um Samsung básico, mas o que nós não podemos mais é ficar dando desculpas. Muitas das vezes eu falava para os meus amigos, tá aqui o Pedrão, que pode dizer, tá aí a Thaís, que pode dizer, e tantas outras pessoas que são do meu convívio social, que pode dizer, eu dizia, bom, eu vou escrever um livro, entrava dias e saía dias, o livro não saía. O que eu fiz? Eu disse, hoje, e aí, lembra do que eu falei lá no início da live, para você que está aqui me acompanhando desde o início, vou repetir o que eu disse lá no início, a mudança e a decisão, ela precisa ser tomada de dentro para fora. Então quando de verdade, gente, sem mentira nenhuma, para de mentir para você mesmo. Quando você decidir que quer mudar de vida, a tua vida vai mudar. E é claro, não são grandes mudanças. Lembra do que eu falei agora há pouco? Pequenas empresas e grandes negócios? Então pequenas atitudes, grandes mudanças. É com o tempo. A gente precisa respeitar o processo. Outra hora, eu estava com outro aparelho celular que nem chegava, por exemplo, aos pés do iPhone que eu tenho hoje. Hoje eu tenho um iPhone. Por quê? Eu preciso ter uma qualidade melhor de áudio, eu preciso ter uma qualidade melhor de imagem, eu preciso ter um aparelho que me traga muito mais funcionalidade para que eu consiga trazer para vocês um conteúdo de qualidade. E não que seja um conteúdo só de imagem, mas mais do que isso, eu preciso ser a prova viva, a prova real do que eu vivenciei. Não adianta eu vir aqui contar a história bonita para você, dizendo que a sua vida vai mudar da noite para o dia, que eu vou estar mentindo. Mas eu quero dizer para você, se você escolher ser melhor 1% a cada dia e buscar conhecimento, a tua vida pode ser mudada assim como a minha foi. Hoje, por exemplo, eu tenho a oportunidade de me conectar com o meu mentor. Meu mentor foi nada mais e nada menos do que Sérgio Chaia. Pesquisa aí, quando você tiver a oportunidade, joga aí quem foi ou quem é Sérgio Chaia. O Sérgio Chaia, só para vocês terem ideia, é o cara que vai fazer o prefácio do meu livro. Hoje ele é presidente do maior banco de dados por imagem do mundo. Só que quando eu encontrei com o Sérgio Chaia,
ele era o presidente, já era alguém pujante. Ele era o presidente da maior organização, da maior instituição de telefonia desse país, que era a Nextel Brasil. Para quem não é dessa época, o Nextel Brasil era um radiocomunicador que você apertava uma tecla chamada PTT e você apertava o PTT, falava com a pessoa conseguia copiar a sua mensagem e quando você soltava, a pessoa apertava o PTT lá para poder passar para você a mensagem de voz. E o que acontece? Um dia ele me contou uma história que eu vou contar para vocês. Sérgio Chaya tinha o sonho de ser jogador de futebol. E aí, gente, por algum motivo, alguma razão, alguma circunstância que a gente recebe na vida, lembrando, tá, a vocês que o Sérgio Chaya, ele já vinha de uma família que estava acima da média. A família dele já tinha construído várias coisas, inclusive o pai dele era um dos maiores administradores de empresas do Brasil e, quiçá, do mundo. E aí o Sérgio, um dia numa palestra, contando pra gente, eu estava na instituição, ainda menino, moço, tinha 16 anos quando ele foi dar essa palestra, e ele disse a seguinte frase: nem sempre você vai ser na vida aquilo que você almeja. Eu fiquei pensando, eu falei, pera, nem sempre eu vou ser na vida aquilo que eu almejo? E aí ele falou, bom, eu tinha o sonho de ser jogador de futebol, mas por algumas intempéries da vida, eu acabei indo para a área da administração de empresas. E aí, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês muito interessante. Quando eu ouvi essa frase e ouvi o Sérgio Chaya dizendo isso, eu nem imaginava que eu passaria por uma situação, só que não era no futebol, era na parte da comunicação, uma situação semelhante à do Sérgio Chaya. E aí eu precisava escolher entre estudar ou esperar mais um ano para entrar na universidade, para fazer a faculdade, para fazer o curso, na verdade, que eu queria fazer. E olha que coisa interessante, olha como as histórias conectam, olha como as histórias mudam a vida da gente, muda a vida das pessoas. Tanto que isso é latente na minha vida até hoje. E às vezes os meus alunos falam para mim, professor, eu quero seguir por esse caminho aqui. E aí eu digo, bom, tá tudo bem, esse é o caminho que você desenha perfeito. Mas e se ao longo do processo de vida você precisar fazer uma pequena alteração? Você está preparado para isso? O Sérgio Chaya, naquele momento, estava preparado. Só que sabe o que foi mais interessante? Ele lançou para ele um grande desafio. E ele disse o seguinte, já que o meu pai é um dos maiores administradores de empresas do Brasil e do mundo, eu quero, ainda jovem, antes do 40, me tornar presidente CEO de uma grande empresa. E aí, gente, lembra do que eu falei? A chance de você acreditar é a possibilidade de você agir com a certeza de que isso está ao seu alcance. Sérgio Chaya acreditou e foi atrás. Não ficou na aba do pai esperando a avalização do pai. Ele foi atrás porque ele compreendeu que ele precisava escrever a própria história dele. E o que você quer dizer com isso, professor Felipe? Para de ficar querendo pegar rabeira na história dos outros. Escreve a sua própria história, escreve a tua própria jornada, vai lá, você tem pouco conhecimento, vai com pouco conhecimento que você tem mesmo, mas tenha a atitude, tenha a ação de agir e fazer com que a sua história seja diferente. Isso não significa, e eu nem julgo quem é filhinho de papai, ou quem é bancado pelos pais, não. A minha realidade foi uma realidade completamente diferente, por isso eu fui buscar as minhas oportunidades. A minha mãe me deu algum tipo de privilégio de acordo com a realidade financeira dela, e que não foi muitos, e está tudo bem, porque naquele momento é o que ela podia oferecer. Mas sabe o que acontece? Um dia eu decidi dentro de mim que eu não era as escolhas da minha mãe, que eu não era as dores da minha mãe, que eu não era a minha mãe, que a minha história poderia ser muito diferente da história que ela estava contando.
E assim foi. Tive a oportunidade de entrar na Nextel Brasil. Na época, Sérgio Chaia era o presidente da empresa, foi o cara que mais deu. Quero aproveitar aqui para fazer um agradecimento muito especial para ele. Sérgio Chaia foi, no período de 2010 em diante, o cara que mais deu oportunidade na empresa privada para a juventude. E aí, o que aconteceu? Eu tive a oportunidade de trabalhar na Nextel Brasil, que era a maior empresa de comunicação aqui do Brasil. Hoje ela virou Claro e continua sendo a maior empresa de comunicação. Mas depois de lá eu tive a oportunidade de trabalhar na TIM, tive a oportunidade de trabalhar em outras empresas de grandes nomes, como o Instituto Brasileiro de Coaching. Todo mundo que passa por essa instituição carrega consigo um pouquinho da essência. Por quê? Porque o Zé, ele é uma pessoa que entendeu e compreendeu e atendeu o quê? Conseguiu transformar o autoconhecimento e o autodesenvolvimento através da sua didática numa coisa muito simples de se entender. E sabe o que eu compreendi? Que à medida que eu tomava um novo nível de conhecimento, eu poderia transformar aquela linguagem para poder levar para a vida de mais pessoas que estavam no mesmo contexto social que eu. Eu tive a oportunidade de entender que aquele conhecimento complexo que muitas das vezes está na matemática poderia ser explicado de uma forma muito mais simples, muito mais entendível, entende? No nível de complexidade. E aí o que eu compreendi? Eu disse, bom, eu não quero ficar com isso só para mim. Eu quero poder trazer para mais pessoas, eu quero levar para mais pessoas. E todos os dias, gente, vou dizer uma coisa de verdade para vocês. Todo santo dia eu agradeço a Nossa Senhora da Tecnologia. Porque é graças a Nossa Senhora da Tecnologia que nós temos a oportunidade, que eu tenho a oportunidade de estar aqui do outro lado da tela, falando com você aí que está me assistindo, disseminando e compartilhando conhecimento. E aí, o que eu quero dizer para vocês? Que viver é ter a chance de acreditar que é possível ser mais do que se imaginava. Acalentar os seus sonhos e a sua esperança é buscar em pequenas coisas grandes motivos para ser feliz. Então quer dizer, o que significa isso? Talvez você não tenha a melhor indumentária, talvez você não tenha uma pujança na hora de falar, ou não tenha tanto domínio de comunicação, mas em algum nível você tem algum tipo de conhecimento. E se você olhar, se você parar para analisar, se você tem um nível de conhecimento e você compartilha com alguém que está tentando chegar ou alguém que não sabe nada, isso faz de você uma pessoa grandiosa. Lembra o que eu disse? Viver é ter a chance de acreditar que é possível. Acalentar os teus sonhos é você conseguir ativar esperança de buscar nas pequenas coisas um grande motivo para ser feliz. Anteontem eu falava sobre a ingratidão. Ontem eu falava, por exemplo, sobre a oportunidade de você ser grato por uma bala, por uma ligação que você recebe, por uma mensagem que alguém parou aquilo que tem de mais precioso, que é o tempo, para poder mandar para você. Então quer dizer, talvez você esteja procurando grandes motivos para ser feliz e você está deixando de olhar para coisas simples, como por exemplo, tomar um banho quente, como ter um cobertor para se cobrir, como chegar do trabalho e poder dizer, eu estou cansado, mas graças a Deus eu tenho onde reclinar o meu travesseiro, a minha cabeça, eu tenho um travesseiro onde eu vou reclinar a minha cabeça. Talvez você está deixando passar batido, por exemplo, a água que você tem para poder servir alguém que está passando na rua, o alimento que você consegue doar para alguém que está em situação de pedinte. Então, não queira buscar em grandes coisas motivos para ser feliz. Está tudo bem se você buscar ser feliz em grandes coisas, mas lembre-se que tudo que se tornou grande, um dia também foi pequeno. Lembre-se que a humildade
ela vai fazer com que você ultrapasse barreiras intransponíveis. A humildade, ela vai te levar em lugares que você nem imagina. Quando que eu pensei que eu almoçaria no Palácio do Governo? Quando que eu pensei que eu almoçaria com o presidente da República? Quando que eu pensei que eu estaria numa mesa de ministros? Quando que eu pensei? Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava isso. Mas isso aconteceu. Por quê? Lembra do que eu falei? Talvez a pessoa que você está se conectando, ela pode não ser alguém que vai te colocar onde você espera. Mas ela pode ser uma ponte que vai ligar, interligar você a outras pessoas que podem te dar a oportunidade e a possibilidade de chegar até onde você precisa chegar. Isso não significa que você tem que usar as pessoas, mas sabe o que eu quero dizer para você? Nunca despreze ninguém. Guarda isso, eu vou repetir. Nunca despreze ninguém. Porque essa pessoa que você desprezou, lá na frente, pode se tornar o presidente da empresa que você vai buscar emprego. Sabe o que é resultado disso, gente? Olha que coisa interessante. Eu digo sempre, e falo sempre para os meus alunos, se você ir para um lugar e entrar pela porta da frente, o dia que você tiver que sair, que seja pela mesma porta que você entrou. Por quê? Porque é assim, se você for uma pessoa que souber entrar e sair dos lugares, você sempre vai ter um ambiente de passagem. As pessoas sempre vão fazer questão de te servir, de te abraçar, de te colher, de te entender e de te atender. Então, observe isso. Hoje, eu consigo ter acesso a lugares que nem nos meus melhores sonhos eu sonhei que eu estaria. Olha que coisa interessante. A Thaís, que está aqui na live, eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, e aí, numa dada oportunidade, eu saí da empresa que nós trabalhávamos juntos. E ela saiu também, ela saiu primeiro do que eu, e depois ela voltou para essa empresa. E olha que coisa interessante. Quando você faz o que é certo, quando você anda certo, quando você toma atitudes assertivas e você é um diplomata dentro da empresa onde você trabalha, tudo isso é maravilhoso. Hoje eu não trabalho mais no Instituto Brasileiro de Coaching porque eu tenho uma empresa de treinamento, mas eu sempre vou lá. E o presidente da empresa, José Roberto Marques, pesquisa aí, quem é esse cara? Sempre que eu vou lá, ele faz questão de me abraçar. Ele faz questão de falar, Filipinho fez parte da nossa equipe, olha o tamanho que esse cara, olha o quanto esse cara cresceu. E todos os dias eu falo para ele, Zé, eu agradeço a Deus porque foi através do seu nível de conhecimento que você despertou em mim algo absolutamente maravilhoso. Muito do que eu sei eu aprendi com você. E isso não é puxar saquismo não, porque eu não preciso puxar saco de ninguém. Mas eu também não posso deixar de reconhecer a qualidade de comunicação, de intelectualidade, de profissionalismo que esse cara tem. Porque ele pensou não numa forma para si só. Ele poderia muito bem, com o coeficiente cognitivo e intelectual que ele tem, fazer coisa só para ele. Mas olha que coisa interessante. Ele falou, eu não posso ficar com todo esse conhecimento só para mim. Eu quero ver mais pessoas pipocando. Eu quero ver mais pessoas para cima. Quero ver mais pessoas alcançando sua liberdade financeira, geográfica, sua liberdade intelectual. E aí, gente, isso é tão latente nele, tão forte nele, que esse bichinho me picou. E por que que hoje eu amo trabalhar com a galera da periferia, das comunidades? Porque um dia, primeiro, eu já fui de lá. Eu já estive lá e eu sei exatamente quais são as dores de lá. E eu tive a oportunidade de transcender. Hoje a minha vida é diferente da vida que eu levava. Então a minha missão de vida, primeiro, é devolver para a minha quebrada, para a minha comunidade, tudo aquilo que eu aprendi. A minha missão de vida é devolver para essas pessoas e mostrar para elas o quanto é possível mudar de mentalidade. O quanto elas não são o contexto em que elas estão. Porque muitas vezes a gente ouve as pessoas dizer, não, mas lá na periferia só tem vagabundo, marginal. Mentira! Eu estive lá, eu fui de lá e olha quem eu me tornei. Hoje um jornalista premiado, graças a Deus,
e graças a vocês que me acompanham, que me assistem. Mas eu não posso passar por essa vida abatido e guardar todo esse coeficiente intelectual só para mim. Eu quero levar para tua empresa, eu quero levar para tua escola, eu quero levar para tua ONG, eu quero levar para o teu bairro, eu quero levar para o teu grupo de amigos, eu quero levar para a tua associação, porque eu entendi que eu não posso ficar com isso só para mim. Eu tenho que fazer com que mais pessoas sejam picadas por esse bichinho chamado conhecimento e que queira levar isso. Eu falo que ser professor é quase, não se compara, porque são duas coisas distintas, mas ser professor é igual ser mãe. Muitas das vezes é a gente padecer no paraíso. Quantas vezes a gente abre mão de nós mesmos, e quantas vezes eu vi a professora Dani Lobato, fez uma homenagem linda para mim. Hoje a gente fala de igual para igual, porque ela é professora e eu sou professor, mas olha que coisa interessante. Um dia eu sentei na cadeira para poder aprender tudo que eu sei hoje. E deixa eu contar uma coisa para vocês. O mês passado, a professora Dani, a minha professora do ensino, a minha professora, que foi minha professora lá quando eu era pequenininho, sentou na minha sala de aula para poder ter um novo nível de conhecimento comigo. Então imagine o privilégio que é você ver o seu aluno se tornando o seu professor. Então, gente, nunca menospreze ninguém. Nunca humilhe ninguém achando que o fato de você estar numa posição privilegiada te faz melhor ou faz o outro menor do que você. Não. Muito pelo contrário. Quer se tornar grande? Distribua, dissemine, compartilhe aquilo que você tem de melhor. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para você. Tem muita gente que tem pensamento medíocre. Ah, eu tive uma boa ideia e as pessoas vão roubar a minha ideia. Deixa eu falar uma coisa. Se o conhecimento que eu trouxer aqui para vocês... E tem gente, acredite, tá, gente? Acredite. Tem pessoas que pagam numa palestra minha 5 mil reais. Numa palestra de 1 hora. Para eu ir lá e falar 1 hora. Levar conhecimento de 1 hora. E eu tenho o privilégio hoje de estar aqui com vocês há mais de 2 horas e 15 minutos, trazendo esse conhecimento que uma pessoa paga 5 mil reais para me ouvir 1 hora. Fala se isso não é um privilégio. É um privilégio de 2 formas. Primeiro, é um privilégio para mim poder disseminar e trazer para vocês esse conhecimento. É um privilégio para mim poder ter vocês aqui para me ouvir. E é um privilégio, mais ainda, eu saber o quanto esse conhecimento que eu tenho trazido aqui para vocês tem surtido efeito. Gente, eu tenho recebido eu estou emocionado de falar. Eu tenho recebido tantas mensagens de agradecimento, de carinho, porque eu entendi e aprendi. Existem coisas, existem segredos que se você não tiver nas mesas dos intelectuais, tem pessoas que nunca vai acessar. Mas eu faço questão de ir lá, sentar com os conhecedores e falar, pô, isso aqui a minha galera precisa saber, meu povo precisa saber. Sabe qual vai ser a maior revolução da humanidade? A maior revolução da humanidade vai ser quando as pessoas entenderem, e deixa eu falar uma coisa para você, estou emocionado, tá? Vai ser quando as pessoas entenderem o seguinte, e eu não tenho nada contra, quero deixar bem claro aqui. Não tem problema se o Carlinhos Maia, se a Tati Quebra Barraco, se a Virgínia Fonseca, a Virgínia Arruda, ou se a... Meu Deus, esqueci o nome dela. Se a Jojo Todinho abre a live em menos de 5 minutos, tem 50, 60, 70 mil pessoas. Não tem problema. Não tenho inveja disso. Longe de mim. Mas, de fato, uma live como essa poderia ter 50, 60, 70, 80 mil pessoas que estão em busca de uma mudança de mentalidade. E aí, quando as pessoas me perguntam por que algumas pessoas estão mudando de vida e outras estão no mesmo lugar, na mesma casa, no mesmo bairro, do mesmo jeito, comendo as mesmas coisas, aí é que tá a diferença das mulheres para as meninas, dos homens para os meninos. As mulheres estão buscando conteúdos e coeficientes intelectuais e por isso estão mudando as suas vidas.
Os homens estão buscando conteúdos e coeficientes intelectuais, por isso estão buscando as suas vidas, estão mudando as suas vidas. Os meninos estão buscando o quê? Estão buscando balada, estão buscando essas coisas que são passageiras. E guarde isso aqui. Eu não estou dizendo que você não pode tomar o teu combo de uísque, usar o seu narguile, ter o teu momento de rave, de festa. Não. Mas entenda que para tudo existe um tempo, existe um momento. Então quer dizer, hoje eu consigo ser o jornalista referência no Brasil que eu sou. Hoje eu consigo ser um empresário referência no ramo de conhecimento que eu sou. Porque um dia eu escolhi sacrificar algumas coisas. E você acha que eu não gostaria de estar com os meus amigos nos jantares? De ir para as festas? Claro que eu gostaria. Mas hoje é diferente. Hoje eu tenho não só uma liberdade financeira, mas uma liberdade geográfica. Uma liberdade intelectual. De poder sentar com o diretor de uma empresa, com presidentes de organização. E hoje eu não falo como o colaborador ou o cara lá desacreditado. Não, muito pelo contrário. Hoje eu construí uma história, construí uma narrativa. Hoje eu tenho uma carreira. Hoje eu tenho jornais que contam a minha história de vida, tenho livros que contam a minha história de vida, mas nem sempre foi assim. Às vezes as pessoas falavam comigo assim, de cima para baixo. Hoje eu entendo que todo mundo é do mesmo tamanho. Quer falar comigo? Fala de igual para igual. O fato de eu estar ou não no livro, de eu estar ou não no jornal, de eu fazer ou não um programa de televisão, de eu ter ou não um podcast, não vai me fazer diferente de você que está aqui me assistindo em absolutamente nada, porque eu não sou os meus títulos. Eu sou Felipe Barbosa Marconato, filho da Estela Márcia dos Santos Barbosa, orgulhosamente, filho de Anderson da Silva Marconato. Mas mais do que todas essas coisas, eu sou um ser humano que tenho a felicidade de compartilhar conhecimento, mas muito mais a alegria de sentar para aprender, para também poder ensinar. Então, eu quero dizer para vocês, é importante você não deixar que ninguém te diminua ou faça você duvidar do que você é capaz. Quem não coloca para cima, quem não te coloca para cima, quem não te impulsiona, quem não leva você para o próximo nível, de fato não merece a sua atenção. Então eu quero finalizar essa live de hoje falando sobre nunca deixe de valorizar o teu quase nada. E aí eu quero convidar você que está aqui. Quero convidar você a não assistir essa live sozinho não, sozinha não. Convida o seu cônjuge para assistir com você, para vocês crescerem junto. Sabe por quê? Senão você vai alcançar um nível intelectual e ele vai ficar para trás. Esteja de igual para igual. Chama ele, fala, vem aqui, vem ver esse cara aqui, porque ele traz umas pílulas, umas tomadas de consciência, umas chaves que é bastante interessante. Não é porque sou eu não, mas busca em algum nível de conhecimento para quê? Para que você tenha a sua vida mudada. Falar que quer mudar de vida, todo mundo quer. Pergunta para qualquer pessoa, fulano, você quer mudar de vida? Todo mundo vai falar que quer mudar de vida. Mas agir, ter a ação de mudar de vida é para poucos. E é como eu disse, e com muita alegria, eu me tornei um jornalista premiado aqui no Brasil e tenho prêmios internacionais, tá? Não porque eu sou bonitinho, alguma coisa do gênero, não. É porque eu fui buscar conhecimento, eu me sacrifiquei. Tinha vezes, vou contar uma coisa para vocês aqui, tinha vezes, quem conhece a minha história de vida sabe, que muitas das vezes eu fazia curso na Liberdade e eu só tinha dinheiro para pagar uma condução. Sabe o que eu fazia? Saía da igrejinha São José de Americanópolis, lá onde eu moro, para ir até o Jabaquara de a pé, 5h20 da manhã, 4h30 da manhã muitas vezes, e me orgulho disso hoje. Sabe por quê? Sentei na mesa com o presidente da República, sentei na mesa com ministros, fui reconhecido como o melhor jornalista
no Brasil, recebi o prêmio Ibero-Americano, um prêmio internacional. E isso tem tudo a ver com a minha comunidade, tem tudo a ver com as pessoas que acreditaram em mim, tem tudo a ver com aquilo que a minha mãe sempre me trouxe. Seja um cidadão de bem, procure estudar, procure o seu lugar ao sol. Minha mãe que acordava 3:30 da manhã para sair 4 horas, para chegar às 11 horas da noite, para poder trazer o alimento para dentro de casa. Então tudo, absolutamente tudo que eu conquistei hoje é graças a Deus, é graças à minha mãe, é graças ao meu esforço e mais ainda, é graças à vida de milhares de pessoas que em algum momento diziam que eu não ia conseguir, mas que eu insisti. Que em algum momento disse para mim: Felipe, vai, você é diferente, você vai conseguir, vai dar tudo certo. Por isso, eu quero deixar aqui para vocês muito emocionado. Eu não tenho vergonha de me emocionar, porque eu acho que quando você tem vergonha de falar sobre quem você é e sobre qual é a tua raiz, você esconde toda a tua história. Então hoje eu tenho a possibilidade, a oportunidade de propiciar para minha mãe, levar minha mãe num restaurante, mas nem sempre foi assim. Teve dias que a gente comeu carcaça como mistura. Teve dias que a gente tinha só o arroz e o feijão, e graças a Deus, porque era o que minha mãe podia prover. E isso, de fato, não nos matou, muito pelo contrário, isso fez com que a gente fosse mais fortalecido, com que a nossa família tivesse mais união, com que eu, a minha mãe, a minha irmã, os meus irmãos fôssemos muito mais fortalecidos, a minha tia Tite, enfim, tantas outras pessoas que, se eu fosse dar nome aqui, faltaria lugar. Então eu quero dizer que eu sou muito grato a Deus, sou muito grato a vocês por estarem aqui essas mais de 2 horas para ouvir um cara que talvez pode não oferecer muita coisa, mas que tem um coração gigante, que não quer ficar com conhecimento só para si, que acha que mais pessoas merecem ter as suas histórias mudadas, mais pessoas merecem ter as suas vidas mudadas. Está aqui a Carol, minha prima, Carol, designer de sobrancelha. Esses dias ela postou a foto dela feliz da vida. Teve uma vida não muito fácil, mas é uma pessoa que eu honro, uma pessoa que eu respeito, que eu tenho muito orgulho. Eu chorei quando eu vi ela com o certificado na mão, porque é uma batalhadora, uma guerreira. A mãe dela é uma pessoa maravilhosa. Foi uma pessoa maravilhosa que eu sempre amei de paixão, que para onde ia carregava elas e me carregava também. Não deixo a história, ainda que os anos se passem, eu não deixo de contar essas histórias, sabe por quê? Porque fez a diferença para a minha vida. E eu lembro até hoje, a mãe dela pegava eu, ela e as irmãs dela e levava para os lugares. Sabe por quê? Porque ela queria, quando eu conheci, olha que coisa interessante, quando eu conheci o Teatro Municipal, foi porque a mãe dela me levou para o Teatro Municipal junto com ela, para assistir a primeira peça que eu assisti na vida. E por isso, ela já não está mais aqui, está em outro plano. Mas eu sempre, enquanto tiver fôlego de vida, serei grato por todas as pessoas que cruzaram o meu caminho e por todas as pessoas que vão cruzar o meu caminho. Portanto, eu quero dizer para vocês o seguinte: é importante não deixar que ninguém diminua ou faça você duvidar de que você é capaz. E quem não te colocar para cima, de fato, não merece a sua atenção. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por você se emocionar comigo, pela tua presença, por vocês estarem aqui comigo durante todos esses dias. Quero dizer que para mim é sempre um motivo de muita alegria poder ter vocês aqui. E eu quero dizer o seguinte: se você quiser levar, esse treinamento, essa palestra, essa mesma força para a tua empresa, entre em contato com a gente pelo direct, pro seu grupo da igreja, pro seu grupo do budismo, do espiritismo, para onde você quiser levar essa palestra, esse trabalho, entre em contato com a gente pelo direct, entra lá em contato com a gente pela FM Treinamento. A minha equipe, com certeza, estará à sua disposição para atender você, para atender a sua demanda, para atender a tua empresa. A minha agenda também, para a área de terapia, você que quer fazer terapia, você que não consegue destravar e precisa de um auxílio dentro desse processo,
eu estou aqui também à sua disposição para poder te atender e levar para você essa mensagem de esperança e essa mensagem de que nada é melhor do que esse quase. Talvez esse quase nada que você tem seja o suficiente para você fazer do limão uma grande limonada. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês. Quem não segue a FM Treinamento, segue lá a gente.